Muito bem, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos a mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança e hoje vamos estudar a lição de segunda-feira, dia 28 de abril de 2025. Já estamos aí no final do mês de abril, mas pela graça de Deus estamos aqui mais uma vez em mais um resumo aqui para a honra e glória do nosso Deus. E o título de hoje é Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, querido amigo, querida amiga, querido professor e querida professora, como ele tem 45 versículos, e aqui é um resumo da lição da Escola Sabatina, mesmo assim eu vou analisar e fazer um resumo de alguns versículos por partes para que nós possamos então contextualizar e tirarmos lições segundo a palavra de Deus, para que possamos crescer espiritualmente através da lição da escola sabatina. Do versículo 1 em diante, até o versículo 12, 13, percebemos de que Daniel, aliás, Nabucodonosor, ele teve um sonho e ele esqueceu desse sonho e também fala sobre o decreto de morte, né? Então, qual é o resumo desses versículos, né? Nabucodonosor, ele sonha, mas ele não consegue lembrar do sonho. E aí ele exige que os seus sábios, né, revelassem esse sonho e também a interpretação. E caso eles não interpretassem, eles iriam morrer. Qual é a lição importante que a gente pode tirar apenas desse ponto de partida? Que o mundo oferece soluções humanas limitadas e que apenas Deus tem resposta para as grandes questões. Era uma grande questão o sonho de Nabucodonosor, porém ele não conseguiu interpretar, ele não conseguiu entender aquele sonho, e não conseguiu nem lembrar do próprio sonho. Então, entra ali os versículos 14 a 23, e entra esse personagem, né, chamado Daniel, onde algumas pessoas comentaram sobre Daniel, ali no reinado de Nabucodonosor, e Daniel foi convocado, né? Foi chamado até o reinado, e ao se apresentar lá, houve essa mesma orientação se ele fosse, ou se ele tivesse essa condição de interpretar o sonho. E a atitude de Daniel me chama muita atenção. Daniel, ele pediu ali um período, e nesse período a primeira ação de Daniel foi orar a Deus. Daniel ele poderia aproveitar aquele momento de dizer que ele iria conseguir, que ele iria interpretar o sonho, porém, Daniel tinha ali um comportamento diferente dos sábios de Nabucodonosor. E Daniel orou, pedindo então a revelação divina para aquele sonho. E aí, Daniel, ao receber então a revelação de Deus desse sonho, a primeira coisa que ele faz, ele louva o nome de Deus, ele agradece o nome de Deus. Quando nós recebemos uma resposta de Deus, aqui nesse caso foi uma revelação do sonho e tinha um propósito por trás disso, e a gente tem que entender que cada resposta de Deus, a cada oração que nós fizemos, tem um propósito por trás. Mas o maior de todos os propósitos é exatamente engrandecer o nome de Deus, assim como Daniel fez. E qual é a lição importante? Mais uma, que as crises, as dificuldades, os problemas, eles são vencidos como? Pela oração, mas também pela confiança na soberania de Deus. E Daniel teve todos esses requisitos fundamentais, então, para que Deus pudesse responder e o propósito de Deus pudesse ser cumprido. E aí chegamos, então, no capítulo 2, só que no versículo 24 a 30, que Daniel, então, é levado à presença do rei. E aí eu reforço mais uma vez o conceito. Quando Daniel foi à presença do rei, ele tinha tudo, tudo para atribuir, então, a revelação, digamos assim, aquilo que ele havia alcançado a ele, de forma exclusiva. Aquela velha expressão, eu consegui, né? Mas Daniel, ele atribuiu a revelação e a bênção única
e exclusivamente a Deus, sem buscar crédito próprio. Será que eu e você temos agido dessa forma? Quando Deus tem o propósito de nos abençoar para que nós possamos engrandecer o nome dele e abençoar outras pessoas, será que o nosso comportamento, a nossa atitude tem sido dessa forma? E aí, chegamos então ao mesmo capítulo 2 de Daniel, só que a partir do versículo 31 a 35, e aí tem a visão da grande estátua. Aqui Daniel ele começa a descrever a estátua com as características, né? Por exemplo, cabeça de ouro, peito de prata, o ventre da estátua era de bronze e as pernas eram de ferro. E os pés eram de ferro e barro. E aí, na revelação de Daniel, que Deus havia revelado a ele, ele começa a descrever que aquela pedra cortada, aliás, que uma pedra é cortada sem auxílio de mãos e destrói aquela estátua. Qual é a lição importante que nós tiramos dessa parte? Que o poder humano é transitório e o reino de Deus é eterno. O próprio versículo 36 a 45, ali onde tem uma interpretação profética da estátua, percebemos então que ela tem as suas representações e é importante a gente analisar isso, levando em consideração que é símbolos, é imagens, é profecia. Por exemplo, a cabeça de ouro, ela representa Babilônia. O peito de prata, Medo-Pérsia. O ventre de bronze representa a Grécia. As pernas de ferro representam, então, Roma. E os pés de ferro e barro, querido amigo, querida amiga, representa a Europa dividida. Porque um era de ferro e o outro era de barro. E a pedra, que a pedra representa, a pedra cortada sem mãos, representa então o reino de Deus. E qual é mais uma lição que a gente tira? Que Deus guia toda a história, querido professor, querida professora, e ao mesmo tempo ele estabelece o seu reino, que não é um reino passageiro, é um reino eterno. Então, chegamos no mesmo capítulo 2, estou destacando aqui para a gente não se perder, só que agora, dos versículos 46 a 49, onde acontece ali o reconhecimento e a promoção de Daniel. Promoção, né, entre aspas, porque não era o propósito de Daniel ser promovido, porém, o fato dele ter sido ali um representante de Deus fez com que ele tivesse esta oportunidade. Daniel lhe deu um ótimo testemunho sobre todos os aspectos que nós já mencionamos aqui. Agora, o rei Nabucodonosor, ele reconhece a Deus de quem? O Deus de Daniel, como o Deus dos deuses. E ao mesmo tempo ele promove, entre aspas, Daniel, a governante da província da Babilônia. Daniel ele foi fiel a Deus. Deus sempre abençoa os fiéis. Aqui foi nesse sentido, entre outras bênçãos, né, que Deus abençoou Daniel e seus amigos. E da mesma forma hoje, Deus ele pode nos abençoar de muitas formas, uma vez que nós somos obedientes, somos fiéis a Ele. E aí vem uma lição importante, né, que a fidelidade a Deus traz honra verdadeira, mesmo entre os grandes deste mundo. É interessante a gente frisar e destacar esse ponto de vista. Eu tenho algumas citações de Ellen White, porém eu vou destacar apenas algumas, né, representando cada versículo que eu citei aqui. Tá certo, querido amigo, querida amiga? Por exemplo, o livro Profetas e Reis, na página 490, destaca, tendo como referência ali o versículo 19 a 23 do capítulo 2 de Daniel, que a oração de fé é o grande segredo do poder na obra de Deus. O que Daniel fez? Orou. A primeira ação de Daniel foi orar. E essa deve ser a nossa primeira ação, atitude de orar diante de uma circunstância que tinha como principal propósito engrandecer o nome de Deus. Outra citação de Ellen White, inspirada por Deus, O Grande Conflito, o livro, na página 356, ela diz sobre a pedra, né?
A pedra cortada sem mãos representa o reino que o Messias estabelecerá. Esse reino não será jamais destruído. Amém. Glória a Deus por isso. Ainda no contexto da oração, dos versículos 17 e 18 do capítulo 2 de Daniel, Ellen White, ainda no livro Profetas e Reis, na página 481, ela diz, inspirada por Deus, que em toda crise, os filhos de Deus são chamados a confiar nele mais fervorosamente. Quem sabe você está passando por uma crise espiritual, emocional, uma crise física, algum problema de saúde, uma crise familiar, uma crise de relacionamento. Isso é um chamado, um convite de Deus para você desenvolver também, assim como Daniel, em outra circunstância, esse grande segredo que Ellen White intitula, né, que é a oração. E eu quero finalizar com mais algumas lições importantes. A lição da Escola Sabatina tem esse viés. Nós tirarmos lições e aplicar essas lições na nossa vida, com a ajuda do Espírito Santo. Antes das lições finais, tem uma pergunta bem interessante nessa parte de segunda-feira, que é a seguinte, que ela diz assim, Daniel capítulo 2, do versículo 31 a 35, apresenta uma visão panorâmica da história do mundo até o fim. Que verdades aprendemos com essas, ou com essa profecia extraordinária? Quando a gente analisa essa pergunta, é interessante a gente refletir à luz da palavra de Deus que a história da humanidade ela não é um ciclo, né, aleatório, né? Mas está sobre quem? Sobre o controle de Deus. Um outro detalhe: os grandes impérios surgem e caem, confirmando o quê? Confirmando a profecia de Daniel dada séculos antes, né, dos acontecimentos. Os impérios humanos, né? Eles são passageiros, porém o de Deus ele é eterno. Um outro detalhe importante que cada metal da estátua, né, ela representava um declínio moral, mas também, querido professor, querida professora, um declínio espiritual dos reinos humanos. Por exemplo, do ouro, que é o maior valor, ao barro, que é o de menor valor. A pedra cortada, de contrapartida, é importante destacar que sem mãos, a pedra cortada sem mãos, né? Como é que uma pedra é cortada sem ter as mãos, sem ter ali aquela ação? Ela representa então o reino messiânico, o reino de Jesus, né? O reino de Deus que será estabelecido, né? Sem intervenção humana e que permanecerá para sempre, eternamente. Amém por isso, né? É importante detalhar mais um ponto que essa profecia de Daniel capítulo 2, ela revela, por exemplo, querido amigo, querida amiga, que o progresso humano ele é limitado. Apesar de avanços tecnológicos, né? Porém, a gente percebe que a corrupção moral, as guerras, os conflitos, eles permanecem. E a verdadeira esperança está onde? Está em Cristo e também no seu reino. Finalizando, é importante ressaltar que a confiança humana ela é falha. Porém, de contrapartida, a verdadeira esperança é confiar em quem? No plano divino que garantirá o quê? O futuro eterno. Então, assim como o rei Nabucodonosor, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai perceber que ele não tinha resposta, nem aqueles sábios intitulados os mais sábios do seu reino, do mundo, não tinham respostas, né? Porém, as verdadeiras respostas, elas vêm somente de Deus. Por quê? Porque ele controla o nosso presente, assim como controlou o futuro, o passado, e ele controla também o futuro. E também ele controla a história. Daniel, então, foi um instrumento nas mãos de Deus, e ali Daniel, ele engrandeceu, reforçando esse conceito importante, Deus. Um outro detalhe importante, que em tempos de crise, a oração é a chave da vitória. O que Daniel fez? Daniel ele orou fervorosamente e buscou a Deus antes de agir. Às vezes a gente age e depois
quando dá problema, a gente busca Deus, né? Mas o conceito bíblico é, representado aqui por Daniel, nós devemos o quê? Buscar a Deus antes de agir. Mais dois pontos importantes. Devemos viver como cidadãos do reino. Daniel, ele estava no lugar estrangeiro. Ele estava ali como cativo. Então, mesmo assim, ele não se deixou influenciar. Muito pelo contrário, ele influenciou através, não da sua influência, mas através da influência de Deus na vida dele. E é interessante a gente analisar que os reinos, esses reinos, né? Eles são temporários, eles vão acabar. Porém, o nosso foco qual deve ser? Mateus 6,33, né? Focar naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno, que é o reino de Deus. E um último ponto, e não menos importante, que a fé em tempos de incerteza, mesmo em meio a impérios poderosos e culturas, né, contrárias a Deus, assim como Daniel, nós devemos o que permanecer fiel e devemos também sermos luzes num mundo de pecado e num mundo de trevas. E que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família e que Deus te abençoe também através dos estudos da lição da Escola Sabatina, também aqui no canal Escola da Esperança. Um grande abraço e até amanhã em mais um resumo aqui no canal.